Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos aqui mais uma vez com a nossa equipe posta para mais um programa Espiritualismo Espírita Atualidades, para podermos falar de um tema do nosso dia a dia, um tema sempre que nos traz reflexão, procurando entender e compreender todo o processo da nossa ligação material com o espiritual. Esse é o nosso propósito, fazer a divulgação da filosofia e da ciência espírita, sempre no sentido de aclarar, fazer um bom entendimento e uma compreensão dessa proposta, criada e desenvolvida por Allan Kardec. Hoje nós estamos aqui com a nossa equipe já prontinha, afinadíssima, para podermos fazer a nossa apresentação. E antes de darmos início ao nosso programa e ao tema que iremos discorrer, eu quero apresentar a equipe para todos. E eu vou pedir para que a nossa convidada especial, a Núbia, faça as suas considerações iniciais, Núbia. Bom dia, Xavier. Bom dia, Alexandre. Amigos ouvintes, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Agora, o nosso grande companheiro, o homem forte da equipe, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Xavier. Bom dia, Núbia. Bom dia, nossos amigos ouvintes da Rádio Web Amor e Luz. Satisfação de participar, de poder participar, dessa vez aparecendo na tela, né? A gente normalmente faz o suporte técnico, mas hoje, agradeço aí pela oportunidade. Bom programa para todos nós. Com certeza. E antes de darmos prosseguimento ao nosso programa, vamos fazer aquela prece de agradecimento, pedindo o amparo dos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiões e dos mentores espirituais que nos envolvem. E para isso, eu vou chamar a Núbia para fazer a nossa prece inicial. Vamos harmonizar o nosso ambiente. Convido os nossos amigos ouvintes a se unirem a nós em uma corrente de amor. Acalma teu coração, serena a tua mente. Deixe que a espiritualidade amiga esteja presente, te consolando, te amparando, rogando ao Pai amor de bondade, que permita que seus anjos cheguem até nós, nos inspirando bons pensamentos, nos instruindo no caminho do bem, do amor e da caridade. Faça-nos forte, Pai. Dê-nos coragem para lutarmos contra as adversidades da vida, que diante das dificuldades eu possa me lembrar das palavras do meu irmão maior, Jesus, que eu possa ser portadora das palavras de Jesus, de todos aqueles que de mim se aproximarem, e que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Que assim o seja, graças a Deus. Muito obrigado, Núbia. Pois bem, queridos companheiros, hoje nós estaremos falando de reencarnação. O que é essa reencarnação? Como é que isso ocorre na nossa vida espiritual e material? Como é que se dá esse processo dessa reencarnação? É sabido que nós recebemos a centelha da vida do nosso Pai Maior. E essa centelha da vida nos deu a oportunidade de surgirmos como espíritos. E que temos a oportunidade de estar encarnando e reencarnando em vários lugares do nosso planeta, do nosso sistema. E no caso, aqui nós estamos reencarnados no nosso planeta Terra. Um planeta Terra que foi criado com governador Jesus, que é um espírito de luz, e que quando foi chamado pelo nosso Pai, ele disse: Pai, eu tenho que me preparar, porque ele estava numa condição muito evoluída, e ele ficou durante
1000 anos se preparando para vir governar o planeta Terra. E que planeta Terra é esse? E que condição é o planeta Terra? Ele é um planeta cujos espíritos que estão encarnando aqui no planeta Terra vêm cumprir provas e expiações. Para que isso? Para uma evolução do espírito, para uma transformação do espírito. E é exatamente sobre esse tema de ir e vir que nós vamos estar falando. Reencarnar, voltar para um novo aprendizado, trazendo no seu conteúdo, no seu bojo, todo o cabedal de conhecimento que já tem e poder se modificar, se transformar, como diz sabiamente a grande Dona Maria Modesta, mentora espiritual do Hospital Esperança, lá no plano espiritual. Estejamos sempre prontos para querer nos modificar e nos transformar. E isso nós vamos fazer através da reencarnação. E como já temos um público muito cativo aqui conosco, já temos várias perguntas, e nós estaremos iniciando com a primeira pergunta, que é da nossa companheira Cida. Né? Oi, Cida, obrigado pela pergunta. E eu vou dirigir essa primeira pergunta para a Núbia. A Cida pergunta assim: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Uma pergunta simples. Todos os espíritos? Não é. Esse tipo de reencarnação? Fala para nós, Núbia. Não é. Não tem um número definido. Você tem uma lição a ser aprendida, Cida. E alguns alunos se saem melhor, vão mais rápido, outros um pouco mais devagar. Somos espíritos fadados à perfeição. Nós vamos progredindo através das sucessivas encarnações, mas um número definido não tem. Te digo, Cida, que serão muitas, porque 1, 2 seria muito pouco para eu aprender. Olha só, Cida, nossa responsabilidade. A gente vai ter que aprender a ser mais humilde, menos orgulhoso, amar ao próximo. São tantas lições, Cida, e a gente vai aprendendo aos pouquinhos, mas com certeza não é igual para mim, para o Xavier, para o Alexandre. Cada um evolui em um ritmo, mas pode ser que eu evolua em uma lição, o Xavier evolua mais do que eu nessa, eu evolua mais do que ele em outra. Então, por isso, serão sucessivas encarnações. O número determinado não tem, viu, Cida? Quanto mais rapidinho a gente aprender a lição, menos a gente vai precisar. A gente chama de sofrimento, né, Cida? Mas não é sofrimento, é oportunidade de aprendizado. Muito bem, Núbia, muito obrigado pela sua resposta. Agora temos uma outra pergunta pela nossa companheira Regina. Oi, Regina, muito obrigado pela sua pergunta. E essa pergunta eu vou passar para o Alexandre. A Regina pergunta o seguinte, Alexandre: se não houver o processo reencarnatório, os espíritos teriam como alcançar a sua evolução? Boa pergunta, né? A Regina. Ô, Regina, o que acontece é o seguinte, né? O espírito, quando ele não está encarnado, né, ele está na erraticidade, ele está desvinculado do corpo físico, né? O princípio da reencarnação, que é calcado na justiça divina, é a evolução do espírito, né? É a evolução do espírito individualmente, da humanidade, e que ele também possa, né, expiar, ele possa remir as faltas que ele praticou. Enquanto ele está desencarnado, ele, na espiritualidade, ele está aprendendo. Ele está aprendendo, ele está estudando, né? Ele não fica parado. O espírito na erraticidade, ele não fica parado. O que pode acontecer é ele, né, não querer reencarnar por motivos diversos, né?
Mas a evolução, ela faz parte da lei do progresso, né? Então, esse espírito que se encontra desencarnado, enquanto ele está na erraticidade, ele está aprendendo. Só que o processo reencarnatório, para o nosso grau de desenvolvimento atual, moral, né, espiritual, não só nós, mas, né, espíritos de diversos outros mundos, a encarnação, ela é um jeito de acentuar esse aprendizado, porque no corpo físico a gente sofre, né, alguns tipos de ações, a gente sente as coisas de um determinado modo que, como espírito, a gente não sente. Então, apesar, né, de o corpo físico ser, vamos dizer assim, né, potencializar, dele ser uma fonte de aprendizado ímpar para o espírito, mesmo que não haja o processo reencarnatório, o progresso vai ocorrer, embora num ritmo diferente, né? Porque a encarnação no corpo físico nos proporciona experiências que marcam muito, né? Muito mais do que no corpo, quando a gente está desencarnado, está fora do corpo físico. Tudo bem? Perfeito, perfeito, Alexandre. Agora, uma pergunta muito interessante, e a cada vez que essa palavra surge na pergunta, nos instiga a ter um entendimento ampliado daquilo que nós nos propomos a fazer. E essa vai para a Núbia. E quem está fazendo essa pergunta também é a Cida, né? Ela diz assim: o que é reencarnação compulsória? O espírito perde o livre-arbítrio quando está no mundo espiritual? Que pergunta maravilhosa. É uma pergunta que muita gente tem dúvida. Eu tenho certeza que a gente vai esclarecer muitas pessoas, porque compulsório, a palavra compulsório, dá a ideia de obrigatoriedade, né? Assim, como Xavier já cantou a bola, você está tirando o livre-arbítrio da pessoa, como assim? Não é nesse sentido, Cida. Olha que interessante. Eu vou explicar através de um exemplo, que eu acho que vai ficar bem claro para todo mundo. Vamos supor que você veja uma pessoa desacordada numa calçada. Está desacordado. Ele não tem consciência, não adianta você perguntar para essa pessoa: você quer ajuda? Você gostaria de ir a um pronto-socorro? Ela está desacordada. Ela não consegue, ela tem livre-arbítrio, mas momentaneamente ela não consegue decidir, né? E você está vendo que ela precisa de ajuda. Você chama uma ambulância, a ambulância vem, leva essa pessoa ao pronto-socorro. Quando essa pessoa ali acordar, recobrar os sentidos, ela retoma o livre-arbítrio dela. Quer ir embora? Você precisa de ajuda. Tem certeza que você quer ir embora? É melhor você ficar e ser tratado. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, a reencarnação compulsória não é simplesmente pegar um espírito e jogar aqui na Terra. Não. Ele, através do seu espírito protetor, em conjunto com espíritos benevolentes que querem o bem daquele espírito, traçam uma programação para ele. Não é a revelia dele, é porque ele não está momentaneamente em condições de decidir. Ele reencarna, né? E daí, normalmente, será uma vida de dificuldades. Por isso eu falei, se ele quiser ir embora, a gente até fala de suicídio. Infelizmente, ele tem esse livre-arbítrio, mas ele será amparado o tempo inteiro para que isso não ocorra, para que ele será orientado que o melhor para ele é continuar em tratamento no planeta Terra. Isso é uma encarnação compulsória, quando o espírito não está em condições de decidir. Mas volto a frisar para ficar bem claro, é por amor de Deus, né? Deus Pai sabe o que é melhor para cada filho seu. É um tratamento, né? Então ele reencarna
com bastante amparo de espíritos benevolentes. Ok, o Alexandre quer completar, Alexandre, por favor. Não. Primeiro agradecer a Núbia pelo exemplo, né, que deixa claro assim para a gente, né? E só fazer uma indicação, né? Na TV Mundo Maior tem um vídeo que eu achei muito bacana, um vídeo, vamos colocar assim, né, para os padrões de internet, até que ele é meio longo, né? Ele tem uma cerca de meia hora. Mas ele fala, é um videozinho que o tema é o seguinte: existe reencarnação compulsória, né? Então, quem gostou da explicação da Núbia aí, que foi muito bacana, quiser, né, dar uma olhadinha nesse vídeo, eu acho que vai poder complementar, né, de um jeito um pouquinho mais extenso, né, por conta do tempo, essa explicação maravilhosa que a Núbia deu. Na TV Mundo Maior, o vídeo Existe Reencarnação Compulsória? É muito bacana. Era só isso aí, Xavier. Maravilha. E assim, eu falei que a palavra era instigante, e eu vou pedir permissão para a Núbia, só para fazer mais uma colocação. Cada caso é um caso. Alguém poderia perguntar, mas todos podem nascer compulsoriamente? Quem vai decidir isso é o plano espiritual, sempre respeitando o livre-arbítrio do espírito. Sempre. Agora, cada caso é um caso, e aí o próprio plano espiritual prepara a situação para o reencarne compulsório ou não. Pode depender do livre-arbítrio do espírito. É importante a gente ressaltar que sempre será respeitado o livre-arbítrio do espírito, né? Existe uma historinha muito interessante de um espírito que se suicidou e que queria voltar para ver a filha. Ele tinha 3 filhos, 2 mulheres e um homem. Ele queria ver a filha caçula de qualquer jeito, que é o que ele mais sentia saudade. E ele não aceitava no plano espiritual nenhum tipo de orientação para isso. Ele estava muito perdido. É o tipo caso do suicida. E aí o que ocorre? Ele queria a oportunidade de voltar para ver a pequena filha. E o plano espiritual tentando orientá-lo para isso, de que ele iria passar e ver situações muito difíceis, respeitou o livre-arbítrio dele e permitiu. E foi um momento muito difícil para ele. Ver a condição de um dos filhos na cadeia, a condição da outra filha na prostituição, e a sua grande Margaridinha, filha adolescente, também na prostituição, e o pior, sendo instigada pela mãe. Então, o plano espiritual é maravilhoso, porque ele respeita o livre-arbítrio do sujeito que quer porque quer estar numa condição de enxergar o que aconteceu. Por isso que nem sempre nos é permitido saber o que aconteceu antes. Muito obrigado. Vamos à próxima pergunta, então. Nós temos aqui uma pergunta do João Luiz. E aí vai para o nosso amigo Alexandre. Alexandre, o João Luiz pergunta aqui, qual a diferença entre encarnação e ressurreição? Maravilha. Oi, João, um abraço. Obrigado pela pergunta, né? A diferença de ressurreição, né? Se a gente for olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, a gente vai encontrar essa diferenciação, né? Os judeus, eles acreditavam que existia uma vida depois do corpo físico, né? Depois que desencarnava, existia uma vida, né? Eles acreditavam nessa mecânica com base nas leis judaicas, né? Sobretudo na Torá, né? Que são o que na Bíblia católica, equivale aos 5 primeiros livros do Velho Testamento, né? São 5 livros de Moisés. Só que eles acreditavam que esse reviver, né, ele aconteceria no final dos tempos, né, no dia do julgamento final, como o pessoal falava. Aqueles que fossem considerados justos teriam o seu corpo restaurado e junto com a sua alma eles iriam para o paraíso, e aqueles que não fossem considerados dignos, eles iriam, né, para as expiações, para o inferno, né? Isso aí com um caráter perpétuo, né? O que acontece, né, é que existe, né, a crença
na vida depois da morte do corpo físico, né? Já a doutrina espírita, ela tem como uma das suas leis básicas a reencarnação, né? Que é a gente passar por sucessivas, né, vivências, mas sempre ocupando corpos físicos diferentes, né? Embora as duas palavras, né, reencarnação e ressurreição, elas tragam princípios semelhantes no que diz respeito à vida depois da morte, elas são diferentes, porque para a ressurreição só aconteceria ao final dos tempos e você ocuparia o mesmo corpo físico daquela única vivência que você teve aqui na Terra. Para o Espiritismo, não, né? Para o Espiritismo, a cada encarnação, a cada reencarnação que você passa, você vai receber um corpo físico novinho em folha, né? Que vai corresponder às suas necessidades e aos seus méritos, né? Então, essa é a diferença básica entre ressurreição e reencarnação. Beleza, João? Perfeito, Alexandre. Agradeço muito a sua resposta. Agora vamos para uma nova. Então, a Salete pergunta o seguinte, Nubian. Diante da teoria da pluralidade de existências, poderia um espírito bastante experiente estar completando reencarnação anterior? Ou mesmo colaborando como prova ou expiação dos pais? Pode sim, é uma possibilidade. Como o Xavier já tinha comentado em uma outra questão, cada caso é um caso sempre, mas pode sim, ele pode inclusive vir para auxiliar, né? Auxiliar os pais ou auxiliar uma causa, os espíritos que estão mais elevados, quanto mais elevado eu for, mais poder de decisão eu tenho, né? Então, ele pode decidir, ele poderia, hipoteticamente, a gente está falando de um espírito mais elevado, ele poderia até passar para um planeta diferente do planeta Terra, um planeta mais evoluído, mas ele escolhe reencarnar no planeta Terra para auxiliar os pais, auxiliar uma causa. Sabe quem tem essa história de vida? O Bezerra de Menezes. O doutor dos pobres, ele não precisaria mais encarnar no planeta Terra, e ele escolheu, foi escolha dele, ele quis vir por uma missão. Você perguntou para auxiliar os pais. Sim, perfeitamente pode. Também pode para cumprir uma missão de ajudar os irmãozinhos que ainda estão mais atrasados, ou os pais, ou a humanidade em geral. Obrigada pela pergunta, viu? Maravilha, Núbia. Agora uma pergunta também do João Luiz, nova pergunta do João Luiz, essa vai para o Alexandre. O João Luiz pergunta o seguinte, o Alexandre, os espíritos reencarnam sempre no mesmo sexo? Espírito tem sexo? De novo, obrigado pelo João aí, pela pergunta do João. Ó, João, se a gente for procurar nas fontes de doutrina espírita, né, sobretudo no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar que os espíritos não têm o sexo como a gente entende, né, que é a questão corpórea, aparelho físico, né, genitália. Eles não têm, no plano espiritual, eles não têm, né, esse sexo como a gente entende, né. Os espíritos, justamente por isso, eles podem tanto ocupar corpos, quando encarnados, corpos de homens, quanto corpos de mulheres, né? E eles escolhem ocupar um corpo de homem ou de mulher conforme as necessidades, conforme as provas que eles desejam enfrentar, né? Então, se a gente for dar uma olhadinha, né? Vou até citar aqui, que é para você, eu sei que você vai olhar depois, João, as perguntas 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos, elas vão te trazer, né, essa informação com mais detalhamento. Mas, em resumo, né, não, eles não reencarnam sempre com o mesmo sexo. Eles vão reencarnar
né, de acordo com as necessidades que eles tiverem, de acordo com as provas que eles desejarem enfrentar. Abração, João. Perfeito, né? Então, isso quer dizer, Alexandre, que ora eu posso estar como homem e ora eu posso estar como mulher, né? O espírito tem que vivenciar a dualidade, né, do que está se chamando de sexo, né? E aí aqueles marmanjão que se acham tão machão, né? Tem que se precaver se em algum momento já não foi mulher ou vai ser mulher, né? Então, essa colocação é interessante, que nos leva a essa reflexão. Pode falar, Alexandre. Não, só para complementar, né? Essa experiência, né? O Kardec, ele até coloca um comentário, né? Se eu não me engano, na pergunta 202, ele coloca um comentário, né? Que essa reencarnação, ora num sexo, ora no outro, ela permite essa complementaridade de ambos os sexos, né? Que o homem tem características físicas diferentes da mulher, né? E isso aí remonta lá os primórdios da nossa evolução, né? Mas é justamente para que a gente possa, né, sentir, vamos colocar que nem você falou assim, né, entre aspas, né, aquela força física que o homem tem, mas também ter a sensibilidade que a mulher tem, né? Esse equilíbrio, essas reencarnações ocupando ambos os corpos, ela permite essa complementaridade. Uma hora você tem, né, uma função, você tem uma aptidão física, e na outra hora você tem mais sensibilidade, você tem um modo diferente de enxergar, justamente para que haja aquela complementaridade, né? Muito bacana, e lembra, né, aquela figura do yin e yang, né, que são aquelas duas gotinhas que se entrelaçam e se complementam, formando um círculo completo. Perfeito, Alexandre. E ainda nessa linha, porque ela é instigante, agora vai para a Núbia, essa daqui. A causa da homossexualidade ocorre por reencarnarmos em sexos diferentes? Mais uma vez, a gente cai no conceito de que cada caso é um caso. Muitas vezes, como Alexandre explicou brilhantemente, eu estou mulher, eu não sou mulher, né? E não é sucessivamente, agora eu sou homem, agora eu sou mulher, não é. Muitas vezes eu passo várias encarnações como mulher, porque eu tenho lições a aprender como mulher. E daí eu vou te dizer uma coisa, que talvez choque um pouco. Se Deus me deu a oportunidade de estar mulher, é porque eu preciso vivenciar as situações que o estado feminino me traz, né? Então, eu deveria aceitar. Ah, nossa, Núbia, você está sendo homofóbica. Não, não estou. Eu estou querendo dizer que temos um livre-arbítrio. Deus é tão bom que ele me fez. Eu escolhi lá atrás ser mulher. Na minha programação reencarnatória, eu escolhi ser mulher. Chegou aqui, eu falei, não estou gostando, não quero. E daí eu decido que eu não quero mais. Tudo bem para Deus, né? Deus não está bravo comigo porque eu desisti do que eu tinha combinado lá atrás. E olha só, para confirmar isso, né? Eu também decidi lá atrás que eu não seria orgulhosa. Chegou aqui, me perdi. Eu não sou tão humilde quanto eu disse que seria. Entendeu o que eu quis dizer quando eu falei que não é um pensamento homofóbico? Muito pelo contrário. Eu deveria aproveitar as oportunidades, mas eu não aproveito na totalidade todas as oportunidades que eu tenho. E se você se rebela contra o teu corpo físico e não faz mal a ninguém, você acha que Deus se importaria com essa situação? De forma nenhuma. O que importa, no final das contas, é o bem que você faz, é a tua doação de amor ao teu próximo, aos teus irmãos. Então, a questão da homossexualidade no meio espírita é aceita com muito respeito, assim como
aceitamos as pessoas que estão doentes e são egoístas, orgulhosas, invejosas. Essas pessoas estão doentes, precisam de um médico, precisam do médico Jesus, né? Então, vamos nos apegar no que as pessoas têm de bom a nos oferecer e deixar de lado as escolhas que elas fazem. Cabe a elas. A colheita é obrigatória, né? Então, se responsabilize pela tua semeadura e seja portador das palavras de Jesus sem ofender aos teus irmãos. Não é, Xavier? Perfeito, né? Essa situação da homossexualidade é muito interessante, e só para vocês terem uma ideia, nós teríamos um programa de 1 hora só para falar sobre a questão da homossexualidade, né? Que infelizmente ainda é mal entendida e mal compreendida pelas pessoas. E até há muita discriminação em relação a isso, né? Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade, por exemplo, de entender que uma hora eu vou estar como homem, como sexo homem, e uma hora eu vou estar com sexo feminino, para poder entender e compreender os dois lados, como se diz no jargão popular, da moedas que são cunhadas dos dois lados, né? É um ensinamento, é um aprendizado maravilhoso. Quer completar, Alexandre? Ô, Xavier, eu só queria, né, aproveitar a oportunidade. Eu li um livro que é de um médico, né? Ele chama Andrei Moreira. Ele também é presidente da Associação Médico Espírita de Minas. O tema do livro, o nome do livro é Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Né? Então, essas questões aí, aliadas ao conhecimento que a doutrina nos traz, que os livros de autores espíritas nos trazem, como, por exemplo, o Chico, né? Pode ajudar a quem quiser se aprofundar nessa questão a ter uma visão que vai, com certeza, trazer bastante esclarecimento a respeito. Era só isso aí. Perfeito. Eu vou aproveitar a sua deixa e vou citar um outro autor muito importante, que é o Dr. Jorge Andréas, grande médico e grande cientista e pesquisador da questão de renascimento e também da procriação. Ele aborda com muita propriedade essa questão da homossexualidade. O Dr. Jorge Andréas é um cientista fenomenal, um cientista muito prático em explicar todo esse procedimento, desde a concepção até o desencarne. É uma sugestão de leitura para vocês. E agora nós temos aqui a pergunta da Cecília Queiroz. Ô, Cecília, muito obrigado, eu espero que você esteja melhor. Ela faz a seguinte colocação, Alexandre. Um espírito suicida, quando reencarna, virá com alguns problemas físicos decorrentes do tipo de violência que se auto-infligiu? Por exemplo, se deu um tiro na cabeça, virá com o cérebro danificado? Obrigado pela pergunta, Cecília. Espero que você esteja bem aí. Então, quando a gente vai reencarnar, nós temos no nosso perispírito o que eles chamam de modelo organizador biológico, né? Ele vamos dizer assim, ele vai ser a forminha do bolo, né? O nosso corpo físico é o bolo e o perispírito é a forma. A gente vai colocar a massa, que é o corpo, ali na forma, e ele vai adotar a forma, né? Que aquela forma tem. Quando existe a concepção, né? Quando o óvulo é penetrado pelo espermatozoide e começa a divisão celular, aí começa o perispírito a ocupar o nosso corpo físico, ele começa a se ligar célula a célula ao nosso corpo físico. E ele vai expandindo e vai dando ao corpo físico a forma que ele traz, as informações que ele traz como modelo organizador. O que acontece é que, pela comunicação muito estreita que existe entre o perispírito e o corpo físico, os danos que acontecem no corpo físico, eles podem refletir no perispírito. Né? Com toda a certeza e com muito mais frequência, o que acontece é que aqueles problemas que a gente carrega, né, de ordem psicológica, de ordem espiritual,
eles acabam, se a gente não resolve, eles acabam sendo transmitidos pelo perispírito ao corpo físico, e acontece aquilo que o pessoal chama de somatização, né? Que é o corpo físico adoecer. O contrário também acontece, né? Quando a gente verifica alguns casos de suicídio, né? Vamos colocar o suicídio direto e o suicídio indireto. O suicídio direto é aquele que a pessoa acaba desencarnando porque ela deu infelizmente, né, deu um tiro na cabeça, deu um tiro no peito, ela se enforcou, né? Ela cortou, né, alguma veia importante do corpo e acabou gerando a falência do corpo físico, né? E tem o desencarne indireto, que é aquele que acontece normalmente, né, pelo mau uso do corpo físico, por vícios, né? E também é aquela coisa, né? Embora o pessoal não goste, né? Mas fofoca também é uma coisa que prejudica muito, né, a nossa evolução. Faz mal. Então, o que acontece? Esses desgastes que a gente inflige ao corpo físico, eles acabam sendo transmitidos ao perispírito. Então, o que acontece? Quando há o desencarne, a gente vai encontrar isso aí em diversas obras espíritas, né? Memórias de um suicida, memórias de um toxicômano, na própria, se eu não me engano, na própria Gênesis ou no Céu e Inferno, a gente vai encontrar exemplos desses casos. Então, o que acontece? Quando existe esse desencarne traumático, existe a transferência para o perispírito dessas lesões, embora diferentes do corpo físico, pela diferença de matéria que existe, matéria densa, corpo físico, matéria fluida, matéria quintessenciada do perispírito, acaba ficando marcado. Mas também a gente não pode esquecer da intenção, né? Embora a gente fale que o suicídio indireto do fumante, do alcoólatra, né, do drogado, ele não tem a intenção de se suicidar. Na verdade, o suicida, ele quer acabar com o sofrimento, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento. Mas há essa transferência. Então, o que acontece? Numa próxima encarnação, ele vai retornar com lesões nessas áreas perispídicas, que é justamente para que ele sinta a dificuldade, ele sinta o dano que ele praticou, né? É uma expiação. A lei de causa e efeito, ela é implacável, ela não tem negociação com ela. É o que a Núbia falou, né? Colheita obrigatória, tome cuidado com o que você vai plantar. Então, o que acontece? Quando você volta com dificuldades nessas regiões do corpo, que é para você poder ter o aprendizado e não repetir o mesmo erro novamente, né? Como já dizia o dito popular, né? Errar é humano, né? Errar 2 vezes, eu vou deixar o complemento para vocês aí, para não criar briga. Mas, basicamente, é isso, né? Para que não se repita o erro, a gente vem com essa lesão nessa área que o perispírito foi maculado, foi machucado, para que a gente, sentindo as dificuldades que a falta do funcionamento perfeito desses órgãos traz, a gente procure se esforçar e não repita esse erro novamente, que a gente valorize, né, a obra divina. Beleza? Espero ter respondido. Maravilha, maravilha, Alexandre. Muito feliz a sua explanação, né? Quero exaltar aqui a participação do nosso programa da Marisa Aparecida. Obrigado, Marisa, pela sua luz, pela sua participação conosco. Você já faz parte da nossa família, tenha certeza disso. Vamos exaltar também a participação da Ângel, sempre aqui conosco, Ângel. Muito obrigado pela sua participação. A participação da Cecília Queiroz, a participação da Maria Aparecida. São companheiros nossos, nos trazendo muita luz, muita paz para o nosso trabalho, para a divulgação dessa filosofia maravilhosa. E ainda dentro da ideia do suicídio, eu vou até pedir para a Mônica, nossa companheira, nos passar a pergunta, né, da Ângel, que eu não estou conseguindo ver aqui. Mas agora a Mônica vai participar. Oi, Mônica, seja bem-vinda, minha Como querida. vai vocês? Tudo bem aí com vocês? Vocês estão bem? Nós estamos melhor agora com a sua presença. Feliz por Faça a sua participar pergunta. com vocês aí. Deixa eu ver aqui a pergunta da Ângel. Onde que está a pergunta da Ângel? Bom dia. Olha, vocês estão ótimos na apresentação. Gente, está super esclarecedor. Estou amando. Viu? Vocês estão divinos. Vamos lá. A Ângel pergunta o seguinte: os espíritos reencarnam na mesma família? Núbia. Essa pergunta é para mim.
Ângelo, muitas vezes, né? Daí eu dou aula sobre o Livro dos Espíritos e eu lembro muito de uma aluna que ela falava assim: isso não é justo, eu quero conhecer novas pessoas. É verdade. Normalmente, a gente reencarna com pessoas que já estavam por perto da gente. Sabe por quê? A gente ainda não aprendeu tudo que tínhamos que aprender com aquelas pessoas e também não ensinamos tudo que tínhamos para ensinar. Só que não são sempre as mesmas pessoas. Tem sempre alguém chegando, tem sempre alguém saindo. E olha, nesse esquema, Ângelo, vamos ampliando a nossa família espiritual, que é imensa. Jesus nos disse que somos todos irmãos, e por enquanto, a gente tem a tendência de ver quem é o meu irmão, a minha família biológica, os meus amigos próximos. Olha como ainda somos egoístas. E por isso, tem sempre alguém chegando à nossa família. Então, são sempre os mesmos? A maioria. Mas está sempre se ampliando, porque um dia, Ângelo, seremos todos uma grande família. A humanidade será a minha família. Então, para que fique bem claro, Ângelo, estamos ampliando, tá? Provavelmente, as pessoas que estão na tua família, você já conhecia, né? Ou por laços de amor, ou por desafetos. Não tem aí na tua família aquele parente difícil? Então, Ângelo, é a que merece mais o teu amor. É o que precisa mais da tua doação cristã, porque ele está tentando a reconciliação. Deus, nosso Pai, nos deu oportunidade de reconciliação. Então, desafetos do passado entrarão na tua família para que o exercício do amor seja posto em prática. Então, é sempre os mesmos? Mais ou menos. A grande maioria são os mesmos, mas tem sempre gente chegando. Obrigada, Pai eterno de amor e bondade, pela oportunidade. E obrigada, Ângelo, pela participação. Maravilha, Núbia! Você me suscitou citar, e eu, se você me permite, eu quero, aquele filme Amor Além da Vida. Muito interessante que o pai lhe é dado a oportunidade de ver o filho, só que ele, quando encontra o filho, ele não o reconhece. Por quê? Porque o filho está num estado físico diferente do que era quando estava encarnado, né? Então, muitas vezes, nós recebemos no nosso meio aquele ente que pode ter partido e ele está voltando, às vezes, por uma situação compulsória. Isso pode ocorrer. Mas ele também vem, muitas vezes, como o doutor Bezerra de Menezes, bem dito pelo Alexandre, ele vem no sentido de nos auxiliar na nossa evolução, né? Então, são vários aprendizados que nós podemos ter. Quero ressaltar aqui também a participação do nosso amigo Cido. E o Cido faz uma pergunta muito interessante, viu, Alexandre? Essa é para você. O Cido sabe como é que é. Aquelas perguntas maravilhosas. Vamos lá. De acordo com o livre-arbítrio, todos os espíritos encarnados ou desencarnados têm a liberdade de suas próprias escolhas. A reencarnação compulsória seria uma forma de desrespeito a essas escolhas? Ô, Cido, bom dia. Então, vou tentar responder a sua pergunta, né? Não de um jeito que você entenda, porque você, né, tem uma experiência muito maior que a minha no assunto, né? Mas de que modo que a gente possa atingir todos os nossos irmãos aqui que estão participando, né? Reencarnação compulsória, né? A Núbia, ela já deu uma resposta muito, muito boa, né? Muito bacana a respeito desse tema, né? O que acontece é o seguinte, né? Quando a gente
é criado, a gente é criado, como diz, né, o Livro dos Espíritos, simples e ignorante, ou seja, a gente não tem conhecimento, né, ignorante no sentido de desconhecimento. E aquele exemplo que a Núbia deu, assim, foi perfeito, né? A pessoa desacordada ela não pode exercer a sua razão, não pode exercer seu livre-arbítrio, ela não consegue manifestar a sua vontade, né? Então, o que acontece? Nesse sentido, a espiritualidade vai atuar em favor dela, né? Porque, como a própria Núbia disse, né? A infinita bondade, a perfeição divina, ela não ia permitir que a pessoa ficasse ali, né? A própria sorte, largada, abandonada, né? Então, essa intervenção da justiça divina, ela funciona mais ou menos como aqui no plano terrestre, funciona um instituto do direito que a gente chama de interdição. Quando a pessoa não tem capacidade, não tem condição, né, de exercitar o seu livre-arbítrio, a sua razão, manifestar a sua vontade de uma forma coerente, né, que não afete a sua saúde, a sua integridade e das outras pessoas e da sociedade, o juiz ele vai lá e interdita a pessoa, né? É feito um processo, ele passa por um perito e a pessoa é interditada, essa pessoa é interditada. É nomeado o que a gente chama de curador, né? O curador é aquela pessoa que vai cuidar, que vai se manifestar no lugar daquela pessoa que está interditada. Então, se a gente puder fazer um paralelo, o que acontece é mais ou menos isso no plano espiritual, né? Quando você não se encontra com o seu livre-arbítrio perfeito, trabalhando bem, que você está fazendo coisas que podem te prejudicar de um modo reiterado, continuado, existe essa intervenção da espiritualidade, da boa espiritualidade, para que você possa ter andamento no seu progresso. Que o progresso, né, como diz o próprio Kardec, né, é aquela questão, né, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre sem cessar, né? A lei do progresso e a lei da reencarnação unidas, né? Então, o que acontece? Quando a gente não tem essa condição, existe uma intervenção externa, né? Que no caso é do plano espiritual, para que a gente possa não parar, não ficar estacionado na nossa evolução e poder participar, além da nossa evolução, poder participar do nosso papel na obra divina. Para o Cido, eu sei que não precisa, mas para os nossos amigos que não têm muita familiaridade com a doutrina espírita, se forem até o Livro dos Espíritos, na pergunta número 262A, que é a segunda pergunta dentro do 262, né, ele fala o seguinte, né, quando o espírito goza de livre-arbítrio, depende exclusivamente de sua vontade a escolha de uma existência corporal ou pode ser imposta por Deus? E aí vem a resposta, Deus sabe esperar, ele não apressa a expiação. Entretanto, pode impor uma existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, aí grifando, né, não está apto a compreender o que poderia lhe ser mais salutar. E quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra uma expiação, né? Eu espero ter respondido aí a pergunta. Eu sei que para o Cido o Cido poderia acrescentar muito mais coisa, mas espero que, de modo geral, eu tenha conseguido responder essa pergunta. Maravilhosa resposta, Alexandre. Parabéns. Eu tenho certeza que o Cido está tinindo com mais sabedoria. Uma outra pergunta muito importante, e essa vai para a Núbia, né? E eu vou pedir para a Mônica ela adentrar ao vivo novamente com a gente, para que a Mônica possa formular a pergunta dela, já que nós estamos quase caminhando para o final do nosso programa. Cadê você, Mônica? Fala conosco, Mônica. Então, Mônica, formule a sua pergunta para a Núbia, por favor. Acompanhando vocês aqui atentamente, as respostas estão, assim, muito esclarecedoras. Parabéns para vocês. E vamos lá. Então, vamos tirar minha dúvida, tá bom? Uma pessoa que nasce numa determinada etnia e se julga superior, ela pode reencarnar numa outra etnia por expiação? Pode, Mônica. Pode, e quando a gente fala expiação, parece que é uma pena imposta, um castigo.
nunca é castigo, é sempre oportunidade de aprendizado. Vamos explicitar a fala da Mônica. Ela quis dizer, normalmente os brancos, alguns, é óbvio, alguns se acham superiores, o que é uma inferioridade moral e intelectual sofrível, né? Será que em outra encarnação eles virão ou negros, ou amarelos, ou vermelhos, para que eles sintam na pele, desculpa o trocadilho, sintam na pele? Sim, eles virão. E reforço a ideia de que não é castigo, é oportunidade. Eu comecei falando por que alguns brancos se sentem superiores. Se eles se sentem superiores, eles devem ter lá os seus argumentos, errados, é óbvio. Então, Deus vai dar a oportunidade deles perceberem que os argumentos que eles usavam estavam errados, né? Eles vão experimentar que não existe diferença nenhuma, a não ser na sua cabeça de quem ainda está preso à ignorância. Quando eu digo ignorância, estou dizendo a falta de conhecimento, né? Então, mais uma vez eu digo, a bondade de Deus exerce sobre o espírito esta influência de oportunidade de conhecer, oportunidade de vivenciar e perceber que lá atrás estava errado. Nunca foi um castigo. Muitíssimo pelo contrário. As pessoas que dizem, colocaram isso na nossa cabeça, né, Mônica? Quando a gente era criança, falavam, olha, não faz isso que Deus fica triste, não faz isso que Deus castiga. Ó, gente, era mentira, tá? Deus não castiga, não. Deus é Pai de amor e bondade e Ele nos dá oportunidade. Muito obrigada, Lúbia. Muito obrigada, e é verdade, a gente tinha o castigo, e ainda tem até hoje como um grande peso, né? Um grande nó nas nossas vidas, para desatarmos e seguirmos com mais leveza. E muito obrigada pela sua resposta. Gratidão. Obrigado, Mônica. Agora, estamos caminhando para o final do nosso programa. O Alexandre quer comentar, Alexandre? Por favor. Eu só queria fazer um complemento, né, que a questão que a Núbia, da Mônica, né, que a Núbia esclareceu, que é o seguinte, né, esse tipo de reencarnação numa condição diferente, né, ou na condição daquele que a gente criticava, do que a gente achava melhor, né, ele não se aplica somente, não, à questão de etnia, de cor de pele, né, mas toda aquela questão que envolve, né, que a gente haja em desconformidade, né, que a gente haja ferindo as leis divinas, faltando com amor, com caridade, quando a gente age com orgulho, age com vaidade, com arrogância, com egoísmo, ela com certeza vai nos encaminhar para uma reencarnação em que a gente vai se colocar na condição do outro, como a gente falou até anteriormente a respeito das questões da reencarnação em ambos os sexos, que é para a gente vivenciar o lado do outro e conseguir, né, já que a gente não aprendeu pelo amor, a gente aprender entre aspas, pela dor, pela dificuldade, o que o outro passa e o que a gente errou. Era só isso mesmo, Xavier. Obrigado. Maravilha, Alexandre. Até aproveitando a oportunidade e dizer o seguinte, no período da erraticidade, muitas dessas pessoas terão a oportunidade de lembrar de todos a sua situação anterior, da sua vida anterior. Receberá insights de outras existências e terá a oportunidade de perceber que carrega no seu bojo da sua existência, muitas vezes, esse mesmo preconceito, esses mesmos tabus. E aí, olha só como Deus é fabuloso, né? Ele, respeitando o seu livre-arbítrio, ele vai perceber que você
quer uma nova oportunidade de reencarnar para você fazer o reparo de todas essas existências que você já teve e não conseguiu reparar. Olha que coisa maravilhosa. Você sempre vai ter a oportunidade de se recompor, reparar as situações. E na erraticidade não tem jeito. Você vai lembrar de tudo, mas absolutamente tudo, inclusive insights de outras vidas. Tá certo? Nós estamos chegando agora ao final do nosso programa, que eu tenho certeza que foi muito agradável, muito feliz pelas respostas e pelas perguntas. E eu vou pedir nesse momento para que o Alexandre faça as suas considerações finais, Alexandre. Bom, né, depois do programa eu nem vi passar, né? A impressão que eu tenho é que a gente acabou de começar o programa, né? Eu quero agradecer, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos meus mentores, né? Nos casos específicos, aqueles que sofrem comigo, né? Que me acompanham para me ajudar, que têm me ajudado muito. Agradecer, né? Pelas perguntas, agradecer ao Xavier, à Núbia pela companhia, pelos esclarecimentos, né? E desejar, né, que todos nós tenhamos uma semana excelente, né? Que esses ensinamentos que a gente recebeu possam nos levar à reflexão de como a gente vai passar se a gente vai mudar, né? Se vale a pena a gente mudar alguma coisa nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, para que a gente possa, né, nas futuras encarnações, a gente possa voltar, né, com a conta um pouco mais equilibrada, não tenha que sofrer tanto, né, não tenha que passar por tantas expiações, por tantas provas, né, e possa chegar mais rápido, mais próximo de Deus, né? Eu agradeço aí e devolvo a palavra, Xavier. Muito obrigado, Alexandre. E eu quero agora pedir as considerações finais da nossa convidada especial, a Núbia Polatti. Por favor, Núbia. A prosa estava boa, né, Alexandre? Passou super rápido. Eu adorei estar aqui, adorei o convite, obrigada. Uma honra para mim estar com vocês. Eu espero que os nossos ouvintes tenham saído daqui satisfeitos, porque eu tentei fazer o meu melhor e que a gente possa ter uma semana maravilhosa, abençoada, que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, que Deus nos abençoe. Gratidão. Aproveite, Núbia, se você tiver o seu próprio canal, faça a divulgação do seu canal, né? Onde pode ser vista por outros companheiros, por favor. Não, eu não tenho canal, não, porque eu acho que isso daí é para quem pode. Eu tenho um Instagram. Meu Instagram é Núbia Polatti. Eu faço o programa na TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, às quintas-feiras, às 8 da manhã, e às sextas-feiras, às 17 horas. Quem quiser dar a honra da companhia será muito bem-vindo. Obrigada, Xavier. Obrigado a você, Núbia. Quero agradecer também a nossa companheira Enete. Oxa, Enete, que prazer vê-la aqui conosco. Estamos muito felizes. E aquelas perguntas que ainda ficaram algumas para trás, que infelizmente não há tempo hábil para respondermos, nós tentaremos, através do chat ou do Facebook, responder para todos. Quero aproveitar a oportunidade bendita que Deus nos dá e agradecer a todos vocês pelo carinho, pela luz de amor que chega até nós. Como nós nos sentimos iluminados por receber essa luz de paz, de tranquilidade, de afago. É lindo, é maravilhoso. Nós nos sentimos todos envolvidos por vocês. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Um abraço forte a todos.